Este é o Pode Pensar Preto, onde a voz do nosso povo traça caminhos próprios do conhecimento e do saber. Aqui, a educação não é só método, ela é feitiço. Esse quilombo é território de reconstrução das nossas epistemologias. Cada conversa é como o tambor que ressoa em nossas memórias e nos convida a dançar com o corpo, pensar e sentir o mundo como essa herança da ancestralidade. Então, nós, que somos passadas, mas também que somos o agora e que também somos o tempo que ainda não nasceu, que todas essas se sentem junto da roda e se acheguem a essa escuta, que também é uma oferenda de cura. Mandei benzer meu tambor lá no dente. Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um Pode Pensar Preto. Hoje a gente tá aqui com as geógrafas pretas da Marcha de Mulheres Negras que a gente teve agora no último dia 25 de novembro. Para marcar esse dia histórico, a gente vai sentar, a gente vai fazer um balanço nessa perspectiva dessa ciência que contempla tantas outras e nos permite esse olhar para o que foi esse momento histórico que nós, mulheres pretas, passamos. Então, é uma honra estar com Rita Montezuma, é uma honra estar com Simone, é uma honra estar com a Aline Neves, para que a gente possa fazer esse AG1, entendendo cada uma da sua localidade, o que foi se levar e levar muitas das nossas para essa marcha. E principalmente, né, gente, eu acho que eu sou a única aqui do interior do estado de São Paulo, a gente vai dando essas pontuadas, né, das diferenças e das oscilações que foi todo esse momento. Mas, por favor, cheguem junto. Algumas já estiveram por cá, algumas vão estar também por cá com a gente. Mas vamos meter marcha, Rita. Abre pra gente essa roda. Estou para mais velha. Por favor, sempre. Salve, minhas irmãs, saúde a todas aqui, todos e todes, né? Foi muito importante esse momento para aqui, né? De estarmos juntas aqui fazendo essa reflexão. Uma marcha que se repete após 10 anos, e eu acho que talvez esse tenha sido o ponto mais importante disso tudo, né? A estimativa da marcha de 2015 foi de 100 mil pessoas. A estimativa para esse ano é de 300 mil pessoas. Não é pouco, dadas as circunstâncias, dadas as características, né, que são, né, das marchas. Como é de se esperar, o capital ele captura tudo, né? Então as passagens ficaram altas, né? Os custos de estadia ficaram muito altos, mas isso não foi impedimento para a gente botar 300 mil mulheres em marcha, né? Num tempo que uma condição climática que ameaçava temporais, etc. Não teve tempo ruim. Essas mulheres estavam determinadas a dizer a que vieram, né? E disseram, que é mais importante, né? Eu acho que ver ali o Brasil representado de norte a sul, de leste a oeste, e contaminando positivamente o restante do continente, porque tinham mulheres de outras localidades fora do Brasil, eu acho que demonstra muito a capacidade de articulação que nós temos como mulheres e negras, né? E o papel que essas mulheres negras do Brasil inteiro desempenharam nessa capilaridade pelas Américas, né? Eu acho que a gente deu um recado muito bonito, muito amoroso, muito afetuoso, muito pacífico, né? Foi de muito cuidado, né? Eu mesma tive um caso de uma amiga que passou mal durante a marcha. Foi sem preocupação, gente, porque além dela estar muito bem organizada, não faltou quem acolhesse e que desse apoio, né? Do começo ao fim da marcha. E a última coisa que eu vou acrescentar nessa abertura foi que, mais importante de tudo, é que eu vi as mulheres dos interiores, fora dos grandes centros, articuladas, organizadas, estruturadas e presentes. Isso traz para a gente assim, uma energia tão boa, uma coragem para a luta tão grande, porque a gente de fato não está só, né? E Ubuntu fez valer naquele momento ali. Era Ubuntu. Então, com isso eu, digo para vocês que o saldo, para mim, na minha, né, nessa variação mais genérica, foi profundamente positivo.
Passa a palavra. Simone, antes de você pegar a palavra, minha irmã, eu acho que não só o Ubuntu se fez presente, mas Maat também, acima de tudo, né? A força do matriarcado literal fez reinar nessa marcha. Foi linda. Foi a minha primeira experiência. Eu não estava 10 anos atrás, não. Eu achei incrível. Por favor, Simone, enreda aí pra gente. Salve, salve! Bom dia, diretamente do Rio de Janeiro. Muito feliz porque eu estava há 10 anos atrás e ver essa mega estrutura foi assim incrível. Incrível, como a nossa amiga Rita falou, tinham todos os tipos de mulheres. Eu vi muitas donas de casa. E dessa vez eu fui de um outro lugar. Há 10 anos atrás, eu estava trabalhando de frente com as organizações do terceiro setor. Eu tinha um compromisso de levar as mais velhas, então eu fui de avião. Dessa vez, eu fui de ônibus com uma galera. Assim, tinha muitas mães da periferia. No Rio de Janeiro, a gente teve uma chacina há um mês atrás, então muitas mães da Penha, muitas mães do Alemão, muitas senhoras evangélicas falando: eu vim, porque é importante eu botar o meu corpo para se manifestar na capital. Então foi emocionante, sabe? Foi muito emocionante. Eu volto até chorar porque e rever pessoas que a gente só vê nesses movimentos e saber, não, as estruturas estão sendo movidas. E a gente saber que esse Brasil é enorme e a gente é um pontinho, mas se juntando, a gente faz um barulho enorme. Então, ver que as mulheres, numa semana que foi importantíssima para a história brasileira, né? A gente tem um desgraçado que foi decretado a prisão e também outras questões acontecendo e a gente estava lá. E tinha as pessoas também se assustando, falando, não, mas não já passou o dia 20? E a gente sabe, a gente é preto o ano todo. A gente tem algumas datas importantes a cumprir, mas dioturnamente, cotidianamente, a gente trabalha o tempo todo e nós não deixamos de botar o nosso corpo na luta. Então foi assim, incrível. E a gente sabe também que muitas de nós levamos todas as nossas mulheres da nossa família. Então, ver minhas sobrinhas mandando mensagem, eu não tenho filhos, mas eu tenho duas sobrinhas jovens e mandando, pô, tia, a senhora me representa. Isso é muito legal, muito importante. E elas mandando mensagem, ó, tem prova da UERJ, mas eu não esqueci que a gente faz os nossos trabalhos com um território e a senhora continua representando, né? Então foi importante, muito importante demais. Essa marcha, mais uma vez, foi uma história gravada, incrível, 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 gravada na nossa pele, nos nossos abraços, nos nossos sorrisos. Ai, é isso. Pô, Simone. É o domingo de manhã, Simone. Pô. Nossa, mas minha irmã, realmente, eu acho que você ter trazido as mães do dia 28 de outubro, eu acho que ser mulher preta depois do dia 28 de outubro também é um outro peso que se carrega, da preocupação que hoje em dia a gente levou para as ruas com os nossos homens pretos é outra, né? Mais para frente a gente também pode falar sobre isso, que a gente marchou com 300 mil mulheres, mas a gente não marchou só pelas mulheres pretas, a gente marchou pelo nosso povo, a gente marchou por um país todo que precisa entender a força da mulher preta, né, Aline? E qual que é a força da mulher preta? Traz um pouquinho pra gente e entra nessa roda para girar com a gente. Ai, obrigada pelo convite, Célia. Olha, a força da mulher preta está nessa organização, né? Ela tem uma força que circula, que convida. A primeira marcha pude estar presente, gente. Eu fiquei muito encantada com as mudanças, né, no cenário político, no cenário da organização dessa marcha que a gente vivenciou. Eu sou a Aline Neves, estou falando aqui de Belo Horizonte, né, a partir do GT, que a gente construiu aqui em Geografias em Perspectivas Negras. E vou falar uma coisa para vocês. Lá naquele momento, 10 anos atrás, também muitas senhorinhas, muitas mulheres assim
idosos, mulheres de todas as idades, mas o que me marcou foi a vontade delas estarem e o orgulho de estar reunidas. E concordo com a Rita, a quantidade de mulheres também do campo, né? Tinha colegas da Marcha das Margaridas, tinha mulheres negras que, principalmente do movimento quilombola, presente, e dessa vez também elas estiveram presentes e estiveram ainda mais forte. Eu acredito que esse aumento expressivo, né, do número de mulheres participando tem a ver com algo que quando a gente marchou, a gente cantava. E uma das canções, uma das músicas, lembrava aquela frase de uma sobe e puxa a outra. Né? Então a gente foi somando, a gente viu que o número de instituições que foram também se organizando ao longo desses últimos 10 anos, organizações que estavam ali começando ou que já tinham só 10 anos e que hoje estão muito mais maduras, como o próprio, se a gente fosse citar o CERT, que estava nesse momento comemorando os 35 anos, ou programações afirmativas, onde eu participo desde 2009, também ali presente. E o que eu acho que me tocou mais do ponto de vista da fala aqui da Simone, que pensando a questão política, Simone, eu acho que, sem sombra de dúvida, ver que as nossas mulheres que antes estavam cantando ali no asfalto, né, sem trio, uma coisa muito mais simples, né, mas muito robusta, porque orgânica, essas mulheres agora estão acessando lugares da política. Então, elas estavam ali, mas denunciando a violência política que elas estão vivenciando, né? Dizendo da importância de ter mais representatividade, mas também das violências que elas sofrem. Então, eu me recordo da presença de deputadas federais, deputadas estaduais, vereadoras, algo inédito, porque na outra marcha a gente não tinha ainda essa representatividade tão intensa. A gente tinha, e eu estou falando muita parte da minha própria experiência, né, do que eu vi, a presença muito significativa de mulheres lideranças do campo também da pesquisa. Então eu me recordo assim da Sueli Carneiro do lado da gente marchando, né, há 15 anos atrás. Eu falei 10, 10 anos, né? Há 10 anos atrás, que foi em 2015. E mulheres do norte, como Rita lembra aqui, né? Mulheres do sul do Brasil. Mas entremos agora para as Claro, provocações, pode ser, Célia? vamos lá. Convocações? Ah, provocações. Ah, tá. Provocações, porque Fica adoro, acho tranquilo, que mano. podcast A gente, também tem esse assim, a gente lugar. vai principalmente numa troca, né? Principalmente numa troca. Perfeito. Eu queria dar Bem uma. tranquilo, numa água bem serena, vamos deixar percorrer, mas com certeza, a gente precisa muito cutucar quem vai estar escutando esse podcast, porque a gente não foi para a rua com 300 mil mulheres, porque o Brasil tá uma benfeitoria toda pra gente, né? A gente vai marchar por bem viver, porque a gente tem um recado a dar, né? O recado foi dado, mas ainda assim a gente vem dando vários recados no decorrer desses 10 anos que não foram escutados, ao ponto da gente não ter uma ministra preta. E daí, lógico, eu vou passar. Eu gostaria que todas respondessem essa pergunta, mas eu vou reiniciar a nossa roda com a Rita, porque eu quero entender por que a gente não tem um nome, né? O nome de uma mulher preta para a gente indicar enquanto ministra, né? Por que a gente quer uma mulher preta? A gente necessita de uma mulher preta da potência que uma mulher preta tem para ocupar o cargo de ministra do STF, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem um nome titularizado, um CPF para colocar lá, né? E a gente tem vários CPFs para colocar lá, vários, a gente tem infinitos. Se a gente quiser, até a menina que acabou de sair da faculdade de Direito passar na OAB, tem mais cacife para falar sobre os nossos corpos, sobre o nosso povo, sobre a nossa gente, do que toda a branquitude que se apropria desses espaços. Então, como que a gente consegue entender essa construção de quadros do nosso movimento de mulheres negras para que lá na frente a gente não seja puxado o tapete e falem para a gente: ah, vocês querem uma mulher preta, mas vocês não tinham um nome para nos indicar. Então a gente
tem um nome de uma pessoa hoje em dia considerada parda para a sociedade, né? E daí a gente depois entra dentro desse outro imbróglio, né? Não vamos entrar dentro desse outro imbróglio, mas vamos pelo menos tentar entrar dentro do imbróglio da ministra, que é uma coisa que ficou bem difícil. Pode ir, Rita. Então, você trouxe aí muitos elementos, Aline. Isso precisaria de horas de debate aqui, viu? Primeiro que essa questão dos quadros, né? Uma das coisas que me chamou a atenção na marcha foi justamente a questão da representatividade. Vou puxar aqui, além, né, dessa regionalização toda, dessa diferenciação espacial que se fez representar, vou trazer as PCDs, eu vou trazer as trans e vou trazer várias outras representações que estavam lá. Então, assim, quando a gente pensa o que significa a sociedade brasileira, né, ela estava representada naquela marcha, né, em diferentes aspectos, em diferentes dimensões. O que significa que, se for uma questão de apontar nomes que componham quadros, nós temos e em condições variadas, né? Só que eu acho que, da mesma forma que a gente tem, né, o povo negro, né, padece do medo negro, né, o terror negro que assombra essa branquitude que domina esses cargos de maior controle e representação da sociedade, se adiciona a ele o temor do que é ser uma mulher negra, né? Então eu penso que ainda existe, né, uma resistência muito grande à ascensão da mulher e à ascensão da mulher negra nesses quadros. Tanto que quem é que a gente tem hoje de nome representativo como mulheres? Sim. Né? É uma mulher. Botar a mulher negra nesse lugar eu acho que é o patamar mais inadmissível dentro desse contexto, né, racial, social, preconceituoso, político, que é a nossa sociedade. E aí, meu amor, eu vou botar para você em todas as escalas. Uma das coisas que aconteceu muito nessa marcha foi a gente discutir a ascensão da mulher às escalas mais altas de poder em todas as situações, como, por exemplo, reitoria de universidade. A gente não consegue ter. E quando, né, particularmente, a minha universidade vai ter eleição agora, em maio de 2026, a gente está um ano discutindo qual de nós vai querer ocupar o cargo. Ninguém quer. Temos nomes? Temos. Temos nomes poderosos, temos nomes maravilhosos, mas nenhuma de nós quer esse cargo. E aí a pergunta é, por que nós estamos com resistências também? Porque não é só a resistência em relação a eles. A gente vai talvez precisar tratar a resistência que nós carregamos. Porque agora que você falou, eu falei, nossa, pintou um novo sonho, quero ser reitora da Unesp. Tipo assim, por que a gente... O que acontece com essas mulheres pretas que não querem assumir esses lugares? Não é que a gente não queira assumir exatamente, né? É porque a gente sabe que a gente precisa preparar esse contexto para o enfrentamento que virá. Porque quem de nós aqui já esteve nesses tipos de cargo vai poder afirmar para vocês a dificuldade que é. Eu posso afirmar isso. Eu tive na condição de subchefe, tive na condição de coordenadora de pós-graduação. Meu nome foi um dos nomes pensados para a reitoria e eu disse não. Por que eu disse não? Não só porque eu sei o significado disso, mas eu sei que a chance da gente poder invalidar pela solidão e pelo boicote é muito grande. Então, mais do que indicar um quadro, né, um nome para esse quadro, a gente precisa de nomes, a gente precisa de pluralidade, porque a mão que puxa a outra é a nossa. Então, não é tão fácil a gente indicar qual é o nome que vai ocupar o quadro. A gente precisa ter um staff ali, a gente precisa ter um grupo ali para dar sustentação a isso. Porque a briga, a dor, né, a violência, ela vai focar num corpo. E aí, mais uma vez, a gente tem que ter essa resistência, isso é nos cobrar demais. Rita. Mônica Seixas, quando ela assumiu o cargo na Alesp, ela foi uma das primeiras das nossas a assumir. E ela adoeceu completamente. E ela traz isso
dentro dos relatos dela, né? Já falei, a irmã escreve um livro que a gente precisa comunicar às nossas mulheres pretas que não dá para chegar sozinha, né? Então, eu entendi exatamente isso. A gente não basta só ser a reitora. Se a gente for a reitora, a gente precisa de um quórum ali de várias mulheres pretas sendo coordenadoras de curso, de várias mulheres pretas também em cargos de chefia para ajudar essa mulher preta que está lá em cima a subir. Faz todo sentido. Senão a gente adoece e acaba se minando e se matando, né? Mas Simone, essas mulheres que a gente comentou, né, que do interior, do campo, desse movimento quilombola fortíssimo que a gente viu nas ruas, a gente não viu só desses movimentos do interior e do campo, né? A gente viu a periferia indo para essa. A periferia que também tem dificuldade de acessar. A gente não pode falar só das mulheres organizadas do meio rural. Quando a gente vai falar de uma periferia organizada, elas estão se organizando sob a mira da bala, né? E você no Rio de Janeiro vendo, né? O que foi a organização dessas mulheres pretas periféricas, né? Que realmente entendem o que é a favelização de seus corpos. Ai, ainda bem que você me perguntou isso, porque eu já estava tremendo com a outra reflexão anterior sobre as mulheres no poder. Pensando até mesmo em segurança de sobrevivência, porque botar o corpo ou se posicionar Sim. já é muito perigoso. Ultimamente a gente anda com medo de tudo, de tudo, de tudo. Não só dizer que não entrar naquela lógica que a culpa é da vítima, que a gente sabe que a culpa não é da vítima, mas nós nos protegemos em alguns momentos, até dizemos, fulano amarelou, fulano flopou, que não é real, é pensando, eu tenho uma família para sustentar, eu tenho uma família que depende de mim, eu tenho filho, eu tenho não sei quem, e o meu povo. Então, às vezes, a gente sai um pouco da linha de frente, mas continua na vanguarda. Mas foi importante, muitas pessoas sabendo que tinha um perigo, mas botaram sua cara. Volto a dizer, a periferia hoje enfrenta vários problemas por questões políticas e extremidades e extremos que a gente vive. E muitas mães falaram, gente, mas não interessa o que está acontecendo, meus filhos estão morrendo. A gente precisa se posicionar. E nessa marcha eu vi muita gente, muitas senhoras até falando, não, eu sou evangélica, mas acho importante, vendo que a gente tem um território e um cenário extremamente árduo mesmo, porque as pessoas voltaram a brigar por religião. E vendo que algumas passaram por cima até das suas lideranças religiosas para falar, não, eu preciso ir, foi importante. A gente tem um cenário muito ruim. A periferia no Rio de Janeiro, muitas das vezes é vista como, não, é conservadora. Não que é conservadora, mas nós sabemos o que vai ser o meu dia seguinte, como andar na rua. Eu não posso botar a cara direto. Eu, que moro na Zona Norte e ando muito pelos vários territórios do Rio, tenho algumas amigas que não têm noção das coisas que a gente passa e fala, mas a gente pode falar e fazer o que acontecer no WhatsApp. Eu falei, gente, eu aqui no meu ponto de ônibus, eu ando de ônibus, o policial está fazendo revista do nosso telefone. Então, eu não posso falar determinadas coisas. E é isso, né? O short, que algumas vão dizer que você é conservadora, está botando um short no carnaval, nossos corpos são livres. Nem sempre. Então, a gente trazer as lógicas que nós somos diversas, mas também não só fortalecer o topo, mas aumentar não só a base, mas o meio. Quando a Rita traz essa lógica do boicote, da solidão, até mesmo dos atentados que a gente sofre de fogo amigo, a gente precisa estar pensando em todas essas perspectivas. Todas essas perspectivas. Não é o topo.
e nem somente a base, mas também o meio e em todas as outras etapas dessa escala, pensando dentro do movimento, né? Não é só os medalhões, mas esse movimento precisa ter diversidade e pensar que somos muitas mulheres negras, muitas mulheres pretas e Ainda. ainda falta muito. Claro que 2025 a gente achava que ia ser bem melhor, mas diante de um cenário que a gente tem no Brasil, avançamos. Não quanto a gente queria, A gente, mas avançamos. Ai, muita coisa. Minha cabeça está explodindo, mas por enquanto pensar que o nosso papel e o recado está sendo dado. E pensar da gente polvilhar todas as escalas com muitas mulheres e conscientes do nosso nossa, papel. Por mano, que aí. fala potente, sim. É muito foda a gente pensar, né, que você falou que as mulheres pretas, elas estão dando uma recuada dessa linha de frente, mas eu acho que até mesmo esse recuo é um posicionamento do quão elas permanecem na linha de frente. Porque, beleza, agora eu preciso pegar e educar o meu filho para que ele não seja morto. Qual que é o melhor estereótipo que eu vou trazer para esse homem preto? Vai ser colocando uma Bíblia debaixo do braço? Então, beleza, vou botar uma Bíblia debaixo do braço do meu menino, se isso vai garantir que ele vai ficar vivo, que eu vou se isso vai garantir que vou ser vó, né? Porque o que eu mais vejo é nossa, a quantidade de senhora que eu trombava, que me falava que não ia ser vó, ela não era que ela não ia mais ser mãe, ela não ia mais ser vó, né? Então, tipo, isso pra mim era de cortar o coração, porque realmente a gente tá, a partir do momento em que a gente marcha, né, com 300 mil mulheres e tudo mais, a gente não tá literalmente. A primeira pauta que a gente leva, o nosso bem viver, é o bem viver do nosso povo, é um bem viver coletivo, né? É de quem sai de nós, né? E muitas vezes Exatamente. quem sai de nós é um homem preto. E esse homem preto é o que tem uma expectativa de vida no Brasil de 23 anos. Eu fiz uma poesia esse último dia 28 que não estava aguentando, né? Às vezes, quando as palavras do academicismo não dão conta, às vezes a poesia acaba conseguindo dizer um pouquinho melhor o que está doendo demais, né? E depois do dia 28, quando eu estava escrevendo, eu falei, vou fazer a conta, né? Se a cada 23 minutos um jovem preto é assassinado, vamos ver se depois do dia 28 essa conta permanece. Não. A gente foi para 10 minutos. A cada 10 minutos, um jovem preto é assassinado depois do massacre do Rio de Janeiro. Então, é, a gente também parou de contabilizar a quantidade de mulheres pretas que morrem a partir dessas mortes também, né? Mas, Aline, pra gente dar um, como um rio, né? A gente meandra por vários caminhos, então a gente pode trazer um pouquinho, principalmente, do que a gente não deixou desaparecer, do que a gente pegou dessa marcha e trouxe para o território de cá para florescer, né? E eu queria pensar contigo o que, que a gente leva dessa marcha, né? A gente levou muita coisa para a rua para marchar por ela, mas o que, que a gente levou dessa marcha para trazer conosco? Né? Ainda mais ser que é de outro estado ainda, então cada uma tá levando para um território, cada uma tá levando para um espaço, né? O que que tu leva para Minas? O que que tu leva para esse território mineiro? Então, Célia, eu vivi duas situações de violência. Eu sei que é muito difícil, né, de a gente falar a partir somente a partir da violência, mas eu quero apresentar também os ganhos. Mas eu queria dar um destaque para o fato de que na marcha de 2015 havia acampamentos, né? Pessoas ali acampadas no governo Dilma. Aquelas pessoas entraram em provocação conosco, atacaram algumas senhoras também. A marcha foi
interrompida. Ela era muito maior do que essa que a gente fez na esplanada, né? Maior no sentido de percorrer a distância, né, que a gente percorreu. Então a gente percorreu uma longa distância e ao chegar na esplanada teve essa questão da violência. Então, assim, ainda está aqui pulsando em mim uma outra situação de violência que não acontece nessa atual, no momento da marcha, porque essa foi muito mais cuidada, foi muito mais planejada, foi muito mais arquitetada, né? Inclusive em nível não só nacional, mas considerando aí a presença das mulheres negras latinas, é preciso considerar que no meu transcorrer para vir para Belo Horizonte, eu vim em um ônibus que não foi fretado, mas a cada parada eu encontrava os ônibus fretados que estavam indo, voltando, né, para casa, seja para São Paulo, para o norte de Minas. Então teve um momento que a gente teve paradas simultâneas. E naquele momento eu percebi, por exemplo, que a lanchonete ficava muito cheia, as mulheres iam para a fila, momentos estava cheio o banheiro também, mas entre elas assim um companheirismo, um cuidado umas com as outras que era de um orgulho muito grande de ser mulher negra nesse momento. Eu fiquei muito orgulhosa. Não contente, um homem que dirigia, o motorista que dirigia o ônibus que eu estava, eu, eu e uma senhora perguntando, aliás, foi a senhora que perguntou para ele se ela podia passar na frente, né, na fila, porque ela estava com medo de ficar para trás e ser esquecida ali. Sabe o que acontece? Que na hora que ela fala assim, olha, eu sou transplantada, né? Eu sou idosa, será que eu posso ir à frente, passar na frente aqui na fila? Coisa que ela poderia ter ido direto, né? Mas ela fez essa indagação para o motorista. Esse motorista vai dizer para ela que não, que não tem isso, não existe essa lei aqui, não. Aqui é todo mundo na fila. Eu fiquei muito, assim, impactada com a resposta e imediatamente disse para ela, não, pode seguir sim, pode ir lá na frente, senão seu ônibus sai. E além do que, a senhora é transplantada. E aí ele me responde, mas se ela é transplantada, ela não devia nem ter saído de casa. Aí a gente vê a misoginia, o ódio daquele motorista de ver mulheres negras organizadas e de todas as idades. Ele não estava segurando em si. Aí depois outras pessoas na fila falou que ele estava dizendo que nós éramos um movimento de esquerda. Então, assim, seguramente a gente está lidando ali com um homem branco, hétero, cis, com as suas convicções, né, partidárias, provavelmente que tem a ver com o que Simone falou a respeito da dessa pressão política, né, dessa polaridade, né, principalmente do ponto de vista religioso. Então, o que eu fico um pouco assim de lembrar das microviolências, aliás, não são tão micro, mas essas violências que eu vi ali na marcha, que não acontece em 2015, no momento da marcha, em 2025, em trânsito, voltando para casa, é de que a luta continua. A luta continua e assim, nós olhamos umas para as outras e tivemos certeza de que nós estávamos muito felizes e que é justamente aquele acampamento ali em 2015, com a mulher lá no poder, né, a Dilma como presidente, o ódio dessas pessoas, na verdade, ele sai do armário, né? Se antes ele era mais sutil, agora um tanto velado, embora isso se materialize, embora isso não é só do campo simbólico, agora ganha uma concretude que tem a ver justamente com as políticas de reparação. Penso eu que nós estamos avançando, ainda que a passos muito lentos diante da necessidade que é muito maior e urgente, mas esse avanço tem incomodado. Gente, agora que vamos fechando, né? Que a gente teve uns probleminha técnico, mas agora a gente vai tentar fechar esse enredado que a gente iniciou, né? E na hora que eu estava ainda com vocês, o Rita e Simone, a gente estava falando sobre essas pessoas pretas no mercado de trabalho e tudo mais, né? Pelo menos foi a hora que eu caí. E esse ingresso, né, dessas pessoas pretas no mercado de trabalho nos faz
essa reconexão com esse primeiro ponto que a Rita nos trouxe logo que eu falei para ela da questão da ministra e pá, né? E daí eu fico a pensar que a gente tinha uma diversidade muito incrível de mulheres na marcha e uma diversidade muito incrível de mulheres na marcha ocupando diversos postos de trabalho, né? Uma universalização, uma diversidade muito grande dessa gama do que nós somos para onde nós fomos, né? E tu como professora universitária, né? Como que você observa esse movimento dessas meninas que vêm chegando agora dentro do espaço universitário, seja na graduação, seja na pós-graduação, elas vêm chegando nesse mesmo movimento. Desculpa, às vezes eu pego um momento histórico lá do passado do nosso povo e trago para o agora, mas eu me sinto muito. Quando eu estava ali marchando, eu me sentia muito marchando como Lélia Gonzalez se sentiu fundando o MNU, né? Então, eu sou da MNU, né? Mas eu me senti muito nesse vivenciar um momento histórico, assim como minhas ancestrais fizeram, né? Como que você vê que essas meninas que também vêm entrando agora dentro do espaço acadêmico também vêm construindo outros momentos históricos? Grande pergunta. Olha, Célia, refletindo Ai, sobre isso, Rita. né? Eu entendo isso, sobretudo, como um processo. Eu vejo tudo isso como um grande processo, né? Que vem se avolumando, que vem crescendo, que vem se diferenciando na dinâmica própria que é de todos os processos, tá? É natural que você se sinta, né? Você pense, né, que está como Beatriz Nascimento, como Lélia Gonzalez, como tantas outras estiveram nesse lugar. Porque, na verdade, é isso, né? A gente está na continuidade daquilo que foi criado com elas e muito antes delas. Elas já apontavam isso para a gente, né? Então a gente se vê carregando todas as nossas dentro desse movimento. Eu pensei muito na minha mãe, eu pensei muito na minha avó, que fizeram marchas nenhuma, mas elas fizeram vários movimentos ao longo de toda a história delas, que fizeram essa construção que nos trouxe até aqui. Tá? Porque aí está muito focado nesses momentos em que as mulheres puderam se organizar politicamente de uma forma aberta, então elas passam a ser referência. Mas é importante a gente entender que essas organizações políticas, elas principalmente, né, durante esse período da escravização dos povos negros, esses movimentos foram feitos majoritariamente de forma velada, porque aberta era morrer. Né? Simone trouxe isso aqui, né, para mostrar que isso ainda é uma atualidade. Né? Então, na verdade, a gente está na sequência abrindo mais esses caminhos. E a vinda dessas mulheres mais jovens, elas são um exemplo de que o nosso tempo é espiralar. Né? Que o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro caminham juntos nessa construção. E formar esses quadros, e aí a gente vou retomar a primeira fala, né? É exatamente isso. Não adianta a gente se diversificar. A gente está trabalhando a diversidade, mas a gente está sustentando a diversidade. Quando é que a gente sustenta a diversidade? Quando cada uma dessas representações tem número suficiente para repor o quadro ser eliminado. Para repor o quadro quando ele é obstruído, obstacularizado. Porque os ataques a nós, eles permanecem. Tanto que nós não conseguimos indicar sequer uma ministra para esse cargo. Mas eu também estou aqui defendendo que eu não sei se eu gostaria de indicar uma ministra para esse quadro, porque eu sei o que seria para ela. Ela ia ser boi de piranha. Qual é a mulher, né, que tem o encargo ainda de ser, muitas vezes, ser mãe, cuidar dos filhos, porque é sobre nós que recai a maior parte desses encargos. E aí você vai dizer para ela assim, como não você não vai ocupar esse cargo? Por que você não vai ocupar? Não é tão simples essa indicação. Por isso que a gente tem que focar que é um processo. A gente precisa criar contextos, a gente precisa fortalecer, porque é muito fácil, sabe? Essas mulheres, classe média, principalmente as que não são negras, que desconhecem essa realidade negra, porque a mulher preta, né, de classe média, ela sabe o que é ser preta e ela sabe o que é ser preta de classe média. As nossas aliadas brancas, por mais que sejam aliadas, elas não sabem o que é esse lugar. Quem conhece esse lugar somos nós. Então, a gente tem a obrigação de pensar muito tranquilamente o que significa pegar uma de nós e colocar nesses lugares. Porque ela não pode estar sozinha.
ela tem que estar conosco. E há espaço para a gente estar? Então, não é tão simples pensar isso. Então, esses quadros, quando essas jovens estão caminhando conosco, trazendo outras propostas, mas aprendendo com as nossas propostas, significa o quê? Você ampliar esse quadro, melhorar esse contexto, para que a gente possa ter efetividade lá na frente. A gente tem que ser. Nós sempre fomos estratégicas. E a gente tem que continuar sendo estratégica. A gente tem que elaborar as estratégias necessárias de construção dos nossos espaços. Passos nós temos, né? A gente precisa de espaços. E para isso, a gente tem que pensar estrategicamente com todas as cabeças. O que é todas as cabeças? É pegar esta mulher universitária que está falando com vocês e pegar as manas da periferia de Caxias, como Simone está dizendo, porque eu não vivo aquela realidade. É preciso ouvi-las conjuntamente para a gente fazer essa construção conjunta. Porque é aí que nós vamos ter contextos eficazes para a gente lutar por esses espaços. Talvez a gente precise, não é recuar, isso não é recuo. Isso é traçar com solidez, com robustez os nossos espaços, para que a gente possa, de fato, perder menos, sacrificar menos, adoecer menos e conquistar mais. É estratégia, na minha opinião. Lindo. É literalmente. E Beatriz Nascimento já falava quão estratégico isso era, né? Porque são esses sistemas sociais alternativos organizados pelo nosso povo. E a periferia, ela sabe organizar muito bem esses sistemas sociais alternativos. O quilombo se manifestou enquanto essa forma de organização, né? E Simone, a gente vai precisar fazer um enredado assim, é muito difícil fazer uma derradeira com duas mulheres pretas. Já é difícil com uma, que é o que eu normalmente converso. Com duas tá mais difícil ainda. Quando a gente tava em três, eu falava, mano, será que eu vou conseguir fazer um fechamento nisso daqui? Porque eu quero continuar. Mas pensando nesses sistemas que a gente organiza através do nosso povo, através dessas novas formas de existência que a gente encontra, né? Principalmente dentro das nossas quebradas, principalmente dentro desses nossos quilombos urbanos, né? Que são as nossas periferias. Como que a gente está fazendo emergir, né, esses quadros? Porque eu estou vendo que esses quadros eles estão vindo sustentados, né? A gente vê a irmã, eu não me recordo agora o nome de um dos meninos, mas a gente está vendo essas mulheres que vêm da periferia, elas não vêm sozinhas, né? Quando a gente fala de quebrada, a gente aprendeu a quilombar, né? Igual lá na marcha, não sei se se vocês comeram por lá, né? Mas a distribuição das marmitas, se você era quilombola, se você era do povo quilombola, a distribuição das marmitas era feita de forma coletiva. Então, você já tinha cadastrado a sua comunidade, você tinha cadastrado o número de pessoas da sua comunidade que vinha com você, você chegava lá e retirava a marmita da sua comunidade. E esse foi um acolhimento muito lindo, muito genuíno que a galera fez, e eu assim, achei divino, achei lindo. E como que a periferia ela vem gestando nessa proporcionalidade, né, sim, nessa proporcionalidade do coletivo. A gente nunca vê uma mana gravar aquele vídeo sozinha, sempre tem um monte de outras mulheres, mães atrás dela. Uma mãe, ela não tá perdendo seu filho sozinha, né? E isso, ao mesmo tempo que é uma dor gigantesca, acaba sendo esse fortalecimento, né? Mas, enfim, fala um pouco pra gente, que eu nem consegui finalizar a pergunta em si, que senão eu vou acabar me emocionando de novo. Tudo bem. Primeiro, eu quero agradecer, que eu não conhecia a Célia e me apaixonei. A Aline já tinha visto em outro momento. E Rita é amor antigo. Amor antigo. Mas, assim, essa conversa não vai acabar, não vai cessar. A gente vai ter várias continuações, várias continuidades. E vamos seguir, porque é um movimento espiralar mesmo. Realmente, também estou muito emocionada. Mas antes de chegar numa reflexão e resposta,
Aquilombar é uma das palavras. E quando a gente fala também de algumas de nós que acessou outros lugares de classe, de trabalho, de poder e local de trabalho, ou já teve em várias estruturas, né, dessa questão capitalista do nosso trabalho. Gente, ao mesmo tempo que está no chão da sala de aula, na universidade, na escola básica, a gente, às vezes, não é pela questão do dinheiro, mas eu vou entrar pelo o que a Eliana Alves Cruz tem falado do Meridiana. É o que a ideia do entre lugar, que é acessar alguns lugares que nem sempre é tão fácil. Trazendo também outros autores, né? A gente se sentir no entre lugar em determinados territórios, porque a gente tem um incômodo, mas formar quadros. Quantas vezes a gente mesmo falou, tem muita pesquisadora que nunca pôs o pé na sala de aula e está aí inventando e teorizando. Só que nós, mulheres pretas, sabemos que o básico e criar metodologias de vida, de existência, de resistência, está sendo feito. Eu trabalho no CIEP de Ensino Fundamental 2 de ensino médio. Eu estou em estágio probatório, então eu estou sendo testada. Então eu tenho do 6º ao 3º ano. E a minha escola, por mais que aconteça assim, 1001 coisas, a gente tem fogo amigo. A gente tem fogo amigo na classe, que está adoecida, mas tem gente que tem ciúme. E trabalhar 10.639 a 11.645 é um desafio, porque por mais que a gente já tenha... Estamos em 2025, o carro já tinha que estar voando, o DeLorean já tinha que estar voando, a gente ainda tem retrocessos de notícia de um pai rasgar um mural. Sim. Mas, ao mesmo tempo, naqueles relatórios de caderno, de coisas simples, eu vejo as crianças se manifestando. 6º, 7º ano, eu tenho um coletivo, claro que a gente já tem facções, já estou num coletivo de africanidade da escola, e a gente lendo os relatórios das crianças, dos estudantes, as crianças tiveram coragem de falar, olha, teve a professora X que falou que foi macumba. Ou seja, a gente já criou estratégia para essa criança se sentir fortalecida e escrever. Porque se fosse em outro momento, ela ia chorar, ia fazer queixa ou não, e ia guardar. Então, estou com a consciência muito tranquila, bem preta, que o aquilombamento está sendo feito, a sementinha está aí, a gente está formando quadro. Esse quadro pode não ser de destaque, mas ele está fortalecendo uma base. Não essa base que a gente ouve falar que o jovem não quer nada, mas é uma base fortalecida de falar, não, eu sou potente, eu sou importante. E reconhecer, porque trazendo de novo a marcha, esse ano a gente não correu da polícia. Quando eu vi os cavalos, eu tive medo, porque quase sempre tem perrengue. E a Aline falou isso, né? Teve uma situação de violência, a gente teve bomba. Esse ano teve uma estrutura enorme. Por mais que a gente saiba do incêndio que foi acidental, que aconteceu essa semana, mas a gente teve uma estrutura grande, a gente meteu marcha e foi muito bonito. A gente está de olho aberto reconhecendo tudo, todos os perrengues, mas também dividir marmita, que foi, caramba, foi muito legal. Dividir comida num prato sustentável. Foi assim, foi maravilhoso, né? Então, a esperança é importante. Uma comida Com boa, todos. né, Simone? E uma comida Simone, boa. foram 300 mil mulheres alimentadas por Muita, uma comida boa. uma Nossa, comida boa. foi Assim, cuidado. e ver todo tipo de pessoas dividindo, sentando no chão e tal. Eu que tenho uma história de pastoral da juventude, comunidade eclesial de base, dividir comida, né? Religiosamente, isso é sagrado. Dividir Exato. comida no terreiro também é sagrado. Então, foi muito importante a gente estar ali. E criar laços para a vida, né? Tem pessoas que a gente conheceu no ônibus. Eu conheci no ônibus senhorinhas e meninas que me falaram, essa era minha tia. Mas foi muito legal, né? De
As pessoas falam, não, mas não parece. Gente, eu já sou 40 a mais, quase 50 a mais. Mas a pele, né, preta, não mostra. Mas quantas coisas a gente já viu? E foi muito legal, sabe? Abraçar, de tocar. Eu sou muito do abraço, de ver criança que eu nem sabia que existia. Ver uma menina falar, é pra ser sua tia, meu filho. Eu falei, caraca, eu nem sabia que você já estava com 2, sabe? Porque a vida cria distância, mas o carinho continua. Porque a gente briga igual família, a gente briga, sei que, mas na rua a mãe ensina. É meu parente, não tem caô, vou defender. Então foi muito importante a gente estar pensando com os problemas que a gente teve, tivemos, mas pensando que daqui para frente, nos nossos territórios, nos nossos estados, a gente está movendo essa estrutura, está empretecendo esse lugar e mostrando que a gente pode, mostrando que a gente pode escrever mesmo na nossa jornada, na nossa trajetória, que a gente foi um pontinho, né? Como disse Dona Lélia, negadinha, a gente fez muita Eu coisa era uma das mesmo, 300.000. muita coisa. Muita Foi coisa. emocionante demais, foi emocionante demais. Foi Ai, muito meu bom, pai. gente, muito obrigado. Foi foda, Foi vocês muito são emocionante. foda. Eu não vou Foi tomar muito. mais o tempo de vocês, que a gente chegou no nosso teto de 11 horas. Gratidão, gratidão, gratidão suprema, Rita. Gratidão, Simone. Gratidão, Aline. Gratidão minha também, meninas. Foi lindo Que conversar com Deus te vocês abençoe aqui. muito. Que Deus te Foi ótimo. abençoe. Vocês querem falar uma mensagenzinha final? A gente se ama, é isso. Fechou? Fechou, Gente, Eu então. acho da que é o geografia amor que para a ganha a vida vida. disso tudo. Hã? Beijo, Arrasou. beijo, Da meu povo. geografia Que para a Deus te vida. abençoe. Oi? Da geografia Geografia para a da vida. vida. Geografia pra vida, geografia pra vida. Beijo, beijo, meu povo. Beijo, amor.